Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aqui a nossa assessoria. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Eu consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas das reuniões ordinárias dos dias 6 e 15 de fevereiro e da reunião extraordinária do dia 1º, encaminhadas por e-mail. Se alguém tiver alguma objeção, então estão aprovadas. Eu peço que colha as assinaturas. Desta forma, eu começo a encaminhar os projetos que entraram na CCJ para solicitação de parecer jurídico. Assim o faço com o projeto de decreto legislativo 1019, o projeto de lei complementar 1768, o projeto de lei ordinária 7.619. Dos projetos que o senhor está solicitando parecer? Posso ler, claro. Decreto legislativo 1019 altera e acrescenta dispositivo no artigo 4 do decreto legislativo 960 de 14 de novembro de 2017. Emenda João Bernardes. Projeto de lei complementar 1768 autoriza o Poder Executivo a instituir incentivo fiscal para a construção de edificação vertical destinada a estacionamento de veículos no município de Blumenau, de autoria do vereador Adriano Pereira. O projeto de lei ordinária 7.619, de autoria do vereador Marcos da Rosa, presidente desta casa, denomina de Félix Cristiano Tai Júnior a Praça do Empreendedor, localizada no bairro Itoupava Norte. Solicito também para parecer jurídico o projeto de lei número 7.620, de autoria do vereador Zeca Bombeiro, que acrescenta dispositivo ao artigo 1º da Lei 8.163, de 2 de outubro de 2015, projeto de lei ordinária 7.621, de autoria do vereador Adriano Pereira, dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança nos letreiros dos veículos de transporte coletivo quando da ocorrência de assalto. E o projeto de lei número 7.622, também de autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a implantação de tarifa justa para o fornecimento de água no município de Blumenau. Dando continuidade, temos na pauta 2 projetos de resolução MD, o número 2.933, que institui a Comissão Legislativa Temporária Especial para Análise e Revogação de Leis Municipais, assim como a Resolução MD número 2.934, que constitui Comissão Legislativa Temporária Especial para Acompanhamento das condições atuais das associações de moradores do município. Tendo em vista que essas comissões já se reuniam no último ano, elas são comissões temporárias, então elas se extinguiram em razão do período, houve uma solicitação para que elas se renovassem então neste ano, e já tinham parecer jurídico favorável, foram constituídas, então eu peço aqui o entendimento tanto da nossa assessoria jurídica como dos vereadores, para que não precise ser encaminhado ao parecer jurídico, a gente já possa votar na sessão de hoje da CCJ. Gostaria de encaminhar o relator, se for assim, de entendimento a todos os vereadores. Perfeito. Resolução 2.934, ementa, constitui Comissão Legislativa
temporária especial de acompanhamento das condições atuais das associações de moradores do município, como já teve, na verdade, parecer anterior e como o presidente colocou apenas a prorrogação do prazo aqui pela questão regimental, meu voto é favorável. Da mesma forma, presidente, sigo o voto do relator e voto de forma favorável. Voto favorável. Voto também favorável. Acompanho o relator votando de forma favorável. Aqui também a resolução 2933, ementa, constitui comissão legislativa temporária especial de análise para revogação das leis municipais. Da mesma forma, presidente, voto de modo favorável. Favorável, presidente. Favorável. Vereador Caminha, seu voto. Voto também de maneira favorável. Voto favorável também. Bom, dando continuidade, vamos à análise do projeto de lei complementar de número 1769. Eu encaminho aqui o relator para dar o devido Perfeito. procedimento. Projeto de lei complementar 1769, a autoria desse projeto de lei é do Poder Executivo. Ementa, atribui nova redação ao inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar 666, de 12 de dezembro de 2007, que cria o Conselho Municipal de Combate à Pirataria. Bem, o parecer jurídico aqui do projeto aponta que ele não padece de nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Acho que é a defesa do projeto em si, depois o líder do governo faz em plenário, mas eu voto aqui, sim, em consonância com a questão jurídica, de forma favorável. Da mesma forma, voto favorável. Voto também favorável, presidente. Vereador Adriano, Favorável. voto também de forma favorável. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 7.623. Trata-se da mensagem 3 de 2018 do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município de Blumenau. Perfeito, presidente. Projeto de lei 7.623, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Aqui, na verdade, o valor que é colocado é de R$ 52.301.796,08. Aí tem toda a destinação aqui na Carta do Executivo das suplementações, que terão por objetivos, eu vou fazer a leitura aqui, alinhar suplementar ação 1.100, ações de infraestrutura, a linha B, suplementar ação 1.128, também, enfim, são diversos orçamentos aqui. A C prevê ação da ligação viária da ponte Alvin Schreider de Itajaí com a Rua Paraguai. D prevê nas ações 1.164, parada de ônibus. A E promover suplementação de valor em algumas ações do Fundo Municipal de Saúde. E a F promover suplementação no valor aqui de 200 mil na ação de promoção de eventos culturais. Está bem delimitado aqui, são das mais variadas questões que totalizam, na verdade, esse valor de R$ 52.301.796. A questão do parecer jurídico indica que é constitucional, sim, apenas faz a previsão, claro, para que seja remetido à Comissão de Finanças para fazer o devido estudo acerca da questão do montante. Como a nossa análise aqui nessa comissão é jurídica, então meu voto é favorável. Está anexado o parecer jurídico no projeto? Sim. Sim. Favorável. O jurídico é favorável. Só faz a menção do parecer. Do Comissão de Finanças. Aqui, ó, página 8 tem a conclusão do parecer jurídico.
Voto favorável. Voto favorável por se tratar de obras importantes em andamento no município. Também voto de maneira favorável. Meu voto também é favorável. Encaminho ao relator o projeto de lei complementar de número 1744. Trata-se de uma mensagem do Executivo de número 116, que dispõe sobre o plano diretor do município de Blumenau. É a continuidade do projeto que nós vimos na última sessão da CCJ. Trata-se do parecer jurídico das duas emendas apresentadas ao plano diretor. Perfeito. O projeto de lei complementar 1744, autoria do Poder Executivo, emenda dispõe sobre o plano diretor do município de Blumenau. Foram apresentados, o que consta aqui, duas emendas, emenda número 1 e emenda número 2. O parecer jurídico aqui coloca que, por todo exposto, não se vislumbra vício de ilegalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Então, se coloca de forma favorável em relação a essas duas emendas apresentadas pelo Poder Executivo. A discussão quanto ao conteúdo, a gente deixa como de praxe para que seja feita em relação ao plenário, mas eu aqui, juridicamente, voto de forma favorável. Acho que só precisa ter uma alteração aqui, não é? Ele fala do Konami Sidaskeri, né? O parecer aponta uma questão de redação do órgão. O prazo para as emendas ele já se esgotou, mas o parecer jurídico apontou essa alteração. Que apenas seria na questão do Texto, da nomenclatura, né? Isso. É possível aí que o líder de governo realize esse Tem que ser Gostaria o autor da emenda, né? gostaria de pedir vistas desse projeto. Não dá para pedir. Não dá para pedir vistas, né? Porque É especial. é. Mas, de qualquer forma, se for possível fazer a alteração, ela pode ser feita posteriormente. A gente estava analisando aqui no artigo 190 do regimento, que ele fala somente serão emitidas emendas à redação final em caso de incorreção de linguagem, incoerência notória ou contradição evidente. Incoerência notória. Né? É a questão da incoerência notória no nome do órgão, e daí tem acho que é meliponários, que é uma outra palavra, mas que daí cairia na incorreção de linguagem. O erro no entendimento em entender o espaço com Melipolinários. o espaço onde se criam as abelhas. Incorreção de linguagem. Né, houve esse equívoco no texto. Né? Então, talvez levar esse problema Para a comissão de redação final. Mas essa emenda seria... Nós ontem tivemos Não, é uma alteração, uma emenda na redação final. Nós tivemos uma reunião ontem com os representantes dos criadores de abelha sem ferrão no município de Blumenau e acertamos o texto e agora se faz necessária essa correção. Podemos votar aqui e encaminhar a correção para a comissão de redação final na hora da votação. Já tem essa possibilidade. Votamos aqui a Com essa observação. constitucionalidade e a corrigimos a Meu posteriori. voto favorável, presidente. Voto favorável também. O vereador Adriano, de manifestar seu voto. Voto favorável, mas reforço aqui a necessidade da correção dessa emenda para que não venha em prejuízo de todos aqueles aos quais a gente está aí visando resolver uma situação aqui no nosso município. O vereador líder do governo, Matias, já fará a devida correção em momento adequado e oportuno.
Também voto favorável, até porque entendo que essa correção ela é tranquila e não vai ter prejuízo para a parte, no meu ponto de vista, né? Favorável. Acompanho o voto favorável. Tu não votou aqui, Adriano? Encaminha o vereador relator, projeto de lei de número 7.616, de autoria do vereador Adriano Pereira, que institui a Semana da Cultura Germânica no município de Blumenau. Esse aqui é meu, né? Projeto de lei 7.616, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa institui a Semana da Cultura Germânica no município de Blumenau. Parecer jurídico aqui aponta alguns vícios. O primeiro é alusivo ao parágrafo 2º do artigo 1º do projeto, que padece de vício de ilegalidade orgânica formal em razão de afronto ao artigo 35, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. E aqui na linha B, o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto padece de vício de inconstitucionalidade formal por afronta ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Referidos vícios podem ser sanados por meio da apresentação de emenda supressiva que retire a integralidade do parágrafo do artigo 1º do projeto. Suscita aqui também que seria mais recomendado a questão da realização de uma indicação para a Prefeitura. Agora, o que coloca aqui no final é que se for feito, Gabi, essa correção aqui, essa adequação, aí o resto do projeto está adequado. Sim. Então, fica só o artigo 1º do projeto, que ele institui no calendário oficial de eventos a Semana da Cultura Germânica. Ah, entendi. Foi essa parte, na verdade, que o parecer jurídico entendeu aqui que afrontava o poder. Então, não, essa aqui ficaria. Excluiria essa aqui. Os parágrafos, Sim. Perfeito. Então, acho que a gente poderia, como a questão do padrão que a gente faz, fazer um encaminhamento para o gabinete do vereador Adriano, presidente, para que ele faça as correções aqui suscitadas. Se todos concordarem, damos então Eu aguardo então o projeto para encaminhamento ao gabinete vereador autor. Encaminha o vereador relator, projeto de lei número 7.535, de autoria dos vereadores Ricardo Alba e Marcos da Rosa, que dispõe sobre o programa Escola Sem Partido no âmbito do Sistema Municipal do Ensino de Blumenau. Projeto de lei 7.535, autoria do vereador Ricardo Alba e do vereador Marcos da Rosa. A emenda dispõe sobre o programa Escola Sem Partido no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau. O parecer jurídico aqui aponta, que o projeto possui vício formal insanável em razão da ausência de competência legislativa do município para dispor sobre a matéria apresentada, uma vez que ele, na verdade, é vinculado à Lei de Diretrizes da Educação. Diz aqui também no parecer que o vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem análise de demais elementos formais e materiais. Ambos os documentos apontam a existência de vício de competência legislativa e de iniciativa e também junto ao parecer do IBAN, aqui contrário também à constitucionalidade dessa temática. E, inclusive, aproveito para parabenizar a questão da Procuradoria, porque semana passada a gente votou um outro projeto que tinha um intuito, na verdade, reverso, mas que também baseava sobre essa questão do tema da educação, e foi o mesmo procedimento adequado que foi arquivado, e agora também o arquivamento dessa situação, por entender que não é competência municipal. Deixa até claro para quem nos acompanha que a discussão ela até tem pontos interessantes, mas que a competência para discussão disso seria no Congresso Nacional e não na Câmara Municipal. Então, eu sigo, sim, o parecer e parabenizo a equipe técnica aqui da casa e voto de forma contrária ao projeto. Sigo o relator e também voto de forma contrária. Voto contrário e baseado nas diretrizes gerais do sistema educacional, que são afetas à competência legislativa privativa da União, previstas no artigo 22 da Constituição Federal. Da mesma maneira, voto de maneira contrária. Dados os argumentos aqui explicitados pelo vereador relator, acompanha o voto do relator e encaminho ao arquivo. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.609, de autoria do vereador Ailton de Souza, que estabelece obrigatoriedade de afixação de placa em obra pública municipal paralisada, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção.
Presidente, se me permitir, eu vou pedir para vistas aqui em relação a esse projeto, que eu gostaria de analisar ele com mais calma. Se possível, eu peço vistas a esse projeto. Dando continuidade, encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 7.617, de autoria do vereador Adriano Pereira, que adota a família Vovô e Vovó Chopão como símbolo cultural e turístico do município de Blumenau. Projeto de lei 7.617, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, adota a família Vovô e Vovó Chopão como símbolo cultural e turístico do município de Blumenau. O parecer jurídico aqui é muito claro, expondo que possui vício formal de iniciativa insanável em razão dessas providências pretendidas pelo projeto, impor atribuição aos órgãos do Poder Executivo, que perpassa a nossa competência aqui enquanto legislativo. Justamente por isso, não justifica a apresentação de emendas, possui vício material insanável, porque pretende adotar como símbolo municipal uma ideia, conceito e obra que não é uma bandeira, brasão ou hino. Também possui outro vício material insanável em razão da violação do princípio da igualdade, a formação de um vínculo contratual implícito, auferindo a vantagem de se utilizar gratuitamente da criação autoral de uma pessoa, enquanto tal pessoa obtém ganhos econômicos indiretos dessa publicidade institucional, tais como seu reconhecimento profissional e possibilidade de licenciamento. Então, diferente do outro projeto, que era possível as correções, esse aqui, o parecer jurídico é bem claro, mostrar que a gente não tem possibilidade de competência nessa casa para trabalhar com esse tema. A sugestão que foi feita antes, eu acho, vereador Adriano, que encaminhamento de uma indicação para o Executivo, para que possa estudar essa ideia com mais cautela, conversar e dialogar, para ver se pode ser levada adiante, seria uma alternativa interessante. Mas eu vou seguir o parecer jurídico da casa, como é meu procedimento padrão, e vou votar de forma contrária. Da mesma forma, voto de forma contrária. Aqui, vereador relator, ele não prevê, né, infelizmente, essa possibilidade de anteprojetos com relação a essa ideia. Não, tu pode encaminhar, vereador, um anteprojeto para o Executivo. Eu vou solicitar que seja feito o anteprojeto dessa iniciativa. Vou discordar do parecer jurídico e votar favorável. Eu vou votar de maneira contrária por uma questão de legalidade, deixando claro que tem um grande apreço pela própria família Vovô Chopão, mas também entendo que a gente está mexendo numa seara que não cabe a nós aqui nesse momento estar tratando. Por esse motivo, voto de uma forma contrária e, quem sabe, através de um anteprojeto, nós precisamos elaborar aí uma saída mais interessante. Entendendo também o que foi explicitado pelo vereador relator e pelo parecer jurídico da casa, embora a pretensão da proposta seja homenagear um ícone da festa, também entendo que não é um símbolo cívico e também não temos prerrogativas para fazê-lo. Então, acompanho o vereador relator. Projeto ao arquivo. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 7.618, também de autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a inclusão do programa de educação financeira nas escolas do Sistema Municipal de Ensino. Esse projeto 7.618, novamente autoria do vereador Adriano Pereira, ementa, determina a inclusão do programa de educação financeira nas escolas do Sistema Municipal de Ensino. O parecer jurídico também aqui aponta, né, que possui vício, sim, conforme legislação, doutrina e jurisprudência, parece de vício de legalidade orgânica formal, pois consagra o referido dispositivo a competência privativa do prefeito para desencadear os projetos de lei que disponham sobre as atribuições dos órgãos públicos da administração local. Então, mais uma vez, embora a ideia seja interessante, mas a prerrogativa aqui é do Executivo. Então, o caminho seria trabalhar aqui ou com anteprojeto, com a realização de uma indicação, de procurar nos bastidores viabilizar essa ideia. Foi juntado também aqui, no parecer da casa, os pareceres do IBAN 0312 de 2014 e 0609 de 2017, as cópias integrais acompanham aqui, então também tem um posicionamento, na verdade, do Instituto nacionalmente, né, entendendo também desse modo de forma contrária. Então eu sigo o parecer da casa e o parecer do IBAN e voto de forma contrária, fazendo essa sugestão, vereador Adriano, que tente encaminhar essa ideia ou via indicação ou via anteprojeto. Meu voto é contrário.
Gostaria, primeiramente, de parabenizar o vereador Adriano Pereira pela ideia. Realmente seria excelente que esse projeto pudesse virar realidade, mas não de uma forma de um projeto de lei pela Câmara de Vereadores, mas sim em forma de uma indicação para o Poder Executivo, para que ele, sim, então, estabeleça, dentro das possibilidades, dentro das escolas, a educação financeira. Voto de forma contrária. Quero aqui também solicitar o anteprojeto e aproveitar esse momento para quem nos acompanha, inclusive, aqui comentar, né, e aí quem está nos acompanhando pode comprovar isso, de quanto é difícil, né, a gente ter boas ideias e, infelizmente, como vereadores, muitas vezes não podemos colocá-las em prática, ou por questão de legalidade, por questão de jurídica, por N motivos que nos impedem realmente de fazer a mudança, de fazer coisas boas acontecerem na nossa sociedade, no nosso município. Então, a vontade existe, as ideias existem, mas, infelizmente, são muralhas, paredes e muros que nos impedem de a gente avançar. Eu gostaria de pedir, no caso específico deste projeto, que eu acho que aqui dos que tramitaram, embora outros também tenham o meu apreço, porque houve dedicação na elaboração deles, mas o apreço especial a este projeto, eu gostaria de contar com o empenho do líder do governo, e quem sabe, né, vou fazer o anteprojeto para que, de repente, o Executivo, o Governo Municipal, pense na possibilidade de ser feito algo nesse sentido junto à nossa rede pública de ensino. Acho que é fundamental a gente trabalhar na base da educação, com as nossas crianças, nas nossas escolas, a questão da educação financeira. Saber que a gente não pode gastar mais do que ganha, saber que é importante economizar, saber administrar financeiramente as economias, os recursos, o dinheiro, enfim. Quanto mais cedo as crianças aprenderem isso, serão adultos mais conscientes, mais preparados para o mundo, para as dificuldades do dia a dia, as dificuldades principalmente dos dias atuais aí, que a gente vive aí com inúmeras situações difíceis para as famílias brasileiras com a crise instaurada no nosso país. Então, fica esse apelo ao líder do governo e peço a confecção do anteprojeto. Eu vou votar de forma coerente, contrária também, apesar de estar aqui triste por não poder ter sido possível avançar como legislação, através do Legislativo, essa ideia, mas vou respeitar aqui os inúmeros pareceres aqui, que foram aqui constados anexos ao meu projeto, então, em respeito aos pareceres jurídicos que não são só desta casa, mas outros também aqui, vou votar contrário, mas vou continuar lutando por esta causa aqui no nosso município, na rede de ensino. Eu queria fazer um encaminhamento do meu voto também contrário, parabenizar o vereador Adriano, dizer que no município já existem vários temas que tratam sobre a educação financeira, que não estão incluídos diretamente na grade escolar. Até comentando aqui com o nosso procurador, acredito que não é de competência nossa, porque nós vamos estar tratando do Plano Nacional de Educação, e aí a gente vai barrar justamente em cima de um projeto que é o 753, que acabamos de fazer, né, um encaminhamento de contrário, mas concordo com Vossa Excelência da necessidade e da importância desse tema, até porque várias faculdades aqui do município já tratam esse tema. Nós temos, inclusive, temas que foram encaminhados juntamente com o próprio órgão de defesa do consumidor, no PROCON, na época que eu era coordenador, para tratar desse tema de educação financeira. Quem sabe a gente possa aqui, não através de um anteprojeto aqui no Executivo Municipal, mas que a gente possa levar isso, essa bandeira, quem sabe, se for necessário, a Brasília, e a gente possa fazer esse encaminhamento, porque é de suma importância, e eu tenho certeza que o encaminhamento deve ser merecido para toda a população brasileira. Parabéns, vereador. Acompanha o vereador relator e encaminha o projeto ao arquivo. Acho que mais um, né? Não, está certo. Então, se algum Assim, vereador ainda quiser se manifestar, a palavra aberta antes de encerrar. Só para ressalvar, presidente, eu compreendo aqui a explanação do colega vereador Caminha, mas eu vou insistir na questão do anteprojeto pelo seguinte ponto. Referido ao dispositivo, a competência privativa do prefeito para desencadear projetos de lei dessa natureza. Está aqui constando aqui no parecer. Então, já que compete ao prefeito, repito, peço o empenho do líder do governo, dos demais também que possam defender essa ideia também, e aqui a gente vê se consegue avançar junto ao Executivo essa ideia aqui. Aqui não diz que depende de legislação federal ou estadual, e sim da competência do prefeito em querer fazer algo nesse sentido no município.
Não, eu só usei analogia, né? Que é a mesma situação que a gente vai tratar de plano municipal de ensino, né? A gente está mexendo na parte de educação que não é a parte nossa, e aí o encaminhamento do vereador Alba e do vereador... Não devemos... Só para fazer um ponto, o vereador Caminha está coberto de razão, tá? Tem esse ponto também em relação à competência nossa para mexer na diretriz de educação. Eu sugiro, vereador Adriano, que talvez, não como algo oficial, mas possa vir a fazer um trabalho, talvez da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Educação, de fazer uma jornada, na verdade, de palestras de forma educativa nas escolas. Talvez não venha instituído, porque do ponto de vista da legalidade tem esse problema, mas venha como um trabalho, uma parceria entre os dois órgãos aqui da administração pública. Isso é possível, é legal, e aí seria uma forma de conseguir viabilizar essa ideia sem afrontar a legislação. Então, talvez fazer uma indicação nesse sentido, procurar uma conversa lá com o secretário de Desenvolvimento Econômico, para, junto com a secretária de Educação, tentar fazer essa ponte, seja um caminho aqui interessante. Fica a minha sugestão. Confesso que nesse mesmo tema, desculpe, presidente, a gente fez um encaminhamento junto ao PROCON, de uma empresa que ele fazia, né, todas as palestras gratuitas. Então, assim, são vários encaminhamentos, o tema é de suma importância, mas me preocupa a questão legal, né? Como advogado que sou, eu fico preocupado para a gente estar passando, é difícil, né? Eu também passo dificuldade aqui com defesa do consumidor, onde eu entendo que aqui a gente tem as nossas preocupações aqui locais, mas é a lei e a lei tem que ser cumprida. Não devemos esquecer que as escolas públicas são de fato o alicerce da nossa nação. E se cada vez que alguém quiser implementar alguma coisa, ou seja, uma palestra voluntária, isso ou aquilo, daqui a pouco não tem mais tempo para educação. Eu quero concordar aqui com o vereador Bruno Cunha, que talvez deva ser um projeto extracurricular, promovido por uma secretaria, por SEBRAE, algo neste sentido, para que os alunos, então, possam ter essa orientação financeira que é, de fato, muito importante na sociedade, nas cidades, muito importante para que as pessoas saibam como usar o recurso que provém do seu trabalho. Mas nós temos que ter muito cuidado quando falamos da grade curricular, porque daqui a pouco, vereador Adriano, com respeito e entendimento, porque eu sou administrador também, entendo a necessidade de ter educação financeira nas casas. E há muitos conflitos gerados nas casas, na sociedade, nas famílias, justamente por falta de controle financeiro. E é louvável, então, que se haja esse tipo de educação. Mas a gente lembra que as escolas públicas devem fornecer educação formal, os alunos devem sair falando a língua portuguesa, entendendo de matemática antes de tudo, de história, de geografia, para então dar continuidade à sua vida profissional e educacional. Presidente, ouvindo aqui algumas sugestões, eu vou trabalhar na hipótese de uma ideia de iniciativa aqui que possa estar inserida dentro da criação de um programa, de uma semana, relacionado ao tema, alguma coisa nesse sentido. E aí o Poder Público, através das secretarias afins, educação, desenvolvimento econômico, enfim, possa elaborar aí um ciclo de palestras, de atividades, de alguma coisa nesse sentido, mas que o tema não fique esquecido e que, de alguma forma, a gente contemple essa questão dentro da administração pública, do governo municipal, junto à nossa rede de ensino. E, para encerrar, eu queria pedir o apoio na sequência ao vereador Caminha, que é um grande defensor do direito do consumidor, no projeto que dê entrada nesta casa chamado Tarifa Justa, porque de fato não é admissível um consumidor de água pagar uma taxa e às vezes ele, vamos supor, 10 cúbicos de água, ele gasta 2 ou 3, não está pagando pela água que ele não está consumindo. O que é justo é o consumidor pagar apenas pela água que ele consome, que passa no hidrômetro e que realmente sai da caixa d'água dele, e não pagar uma tarifa que ele não consome. Isso até é um desestímulo às pessoas economizarem água no município de Blumenau. É tema hoje da nossa pauta aqui, por isso que eu estou abordando. Por isso, o nome eu acho que é realmente esse. O nome é justo e a tarifa deve ser justa. Eu quero pedir o empenho de Vossa Excelência e dos demais também, para que a gente possa, quem sabe, ter êxito nesse projeto. Acredito que não tenha aparecido em constitucional, vamos aguardar, porque há algo de justiça que tem que ser feito, onde os consumidores de Blumenau estão pagando por o que não consomem. Isso eu acho que é até um crime. Obrigado. Pode ter certeza, vereador, que isso é uma situação que nós já conversamos já em outros momentos. Já, inclusive, conversei com o hoje presidente Alexandro e, na época, inclusive, com o vosso pai, o senhor Valdeir Matias, a respeito dessa temática, onde realmente a defesa do consumidor é muito clara, você tem que pagar pelo que você consome, muito embora exista uma tarifa de manutenção do sistema. Quem sabe a gente crie aí uma alternativa, através desse encaminhamento que Vossa Excelência fez, de uma tarifa de manutenção,
que seria uma tarifa menor, onde não estaria vinculado ao consumo. Concordo plenamente com Vossa Excelência, 10 metros cúbicos de tarifa para todo mundo é estimular a usar a água, né, de uma forma indevida. Mas quem sabe a gente possa fazer algum encaminhamento no que diz respeito a isso. Muito obrigado a todos os vereadores. Tendo sido analisado todos os projetos na tarde de hoje da CCJ, agradeço a participação dos senhores vereadores, da nossa assessoria legislativa, jurídica e da TVL. Desejo a todos uma boa tarde e dou por encerrada a reunião da CCJ.